Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019. Vamos aos destaques do programa. Bancários de Campos mobilizados para greve geral e ato público nesta sexta-feira. Depois dos servidores públicos, médicos de Campos em assembleia para definir paralisação da categoria. Último dia de inscrições para o curso de ensino técnico e superior da FATEC. 6 em cada 10 brasileiros planejam ir às compras hoje, no Dia dos Namorados. Governadores se comprometem a apoiar a reforma da Previdência se texto excluir regime de capitalização. Saca de açúcar cristal 50 quilos segue em baixa. Ontem foi de menos 0,98%, cotada a R$ 62,50. O dólar comercial fechou a R$ 3,85, baixa de menos 0,87%. E a arroba do boi gordo recua para R$ 141 à vista no estado do Rio de Janeiro. No ar, Mix Notícias. Aproveite, adicione o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. Mix Notícias. Agora 21 graus e máxima do dia prevista para 28. Apesar do início do dia com chuva leve, não há previsão de mais chuvas durante o dia, mesmo com tempo nublado. E vamos ao trânsito. Fluxo lento nas principais vias da cidade devido às primeiras horas do dia com chuva e pista molhada. A lentidão começa a ficar maior próximo às escolas nas áreas próximas ao centro, mas não há retenções. Dando uma passada pela BR-101, constatamos no momento que só há pontos de lentidão no sentido Niterói, que o fluxo é intenso, com pontos de lentidão aí do quilômetro 312 ao 322 entre São Gonçalo e Niterói, devido ao excesso de veículos em direção à ponte Rio-Niterói. Mix. Juntos no melhor Mix. Mobilizado e realizando manifestações públicas de protestos desde quando foi anunciada a proposta do governo federal para a reforma da Previdência, o Sindicato dos Bancários de Campos confirma a adesão à greve geral que acontece sexta-feira, dia 14, em todo o país. A decisão foi tomada na noite de segunda-feira e a categoria se reuniu com outras entidades também para definir também um ato público no dia da greve. E as condições de trabalho na rede municipal de saúde podem levar os médicos que atuam nas unidades da Prefeitura de Campos a uma paralisação. O estado de greve será definido em assembleia na noite de hoje, no auditório da Sociedade Fluminense de Medicina de Campos. A convocação foi publicada pelo sindicato da categoria, que também deverá deliberar sobre reajuste salarial. Mix Notícias. O edital do processo seletivo de ensino técnico e de educação superior para ingresso da FATEC, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, terminam hoje e devem ser feitas pela internet no site selecom.org.br/novo/FATEC semestre 22019. 6 em cada 10 brasileiros planejam ir às compras no Dia dos Namorados, comemorado hoje. A data deve movimentar 12 bilhões e meio de reais. Quase 99 milhões de pessoas pretendem presentear o parceiro e shoppings despontam como principal destino de compras. Ticket médio será de R$ 127, uma queda real de 27% em relação ao ano passado. Governadores reunidos ontem em Brasília se comprometeram a defender a aprovação da reforma da Previdência no Congresso, desde que sejam retirados pontos do texto como o regime de capitalização e além de manter as regras atuais de aposentadoria rural e também as de concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e a deficientes carentes. As discussões sobre a reforma da Previdência mobilizam também quilombolas, pescadores e até parteiras e seringueiros. Ontem, representantes dessas categorias estiveram na Câmara dos Deputados, onde participaram de audiência pública e discutiram como ficarão as regras para os extrativistas. A preocupação colocada em coro é quanto aos direitos para a promoção do bem-estar social da população, especialmente dos povos e comunidades tradicionais. Mix Notícias. De olho na bolada acumulada de R$ 80 milhões,
da Mega Sena, que será sorteada pelo concurso 2159 na noite de hoje, quarta-feira, os apostadores lotaram ontem as casas lotéricas. A estimativa é que o movimento de hoje seja bem maior, até às 6 da noite, horário de encerramento das apostas. Suspeita de que a concessionária de energia elétrica que atende Campos e outras cidades do estado poderia estar cobrando com base em uma média de consumo mensal de energia elétrica levantada por alguns consumidores acaba de ser constatada como real em São Paulo, gerando multa de R$5 milhões à concessionária de energia elétrica de lá. A penalidade foi aplicada pelo PROCON, com base em denúncias feitas pelos próprios consumidores. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O sistema eleitoral poderá sofrer mudança já para as eleições municipais do ano que vem nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Essa, pelo menos, é a intenção do Tribunal Superior Eleitoral, demonstrada em proposta apresentada na última segunda-feira. A alteração prevista passa pela implantação definitiva do sistema distrital misto na eleição dos deputados federais e estaduais em 2022. Dados divulgados ontem pelo Sebrae revelam que os donos de negócios seniors representam 7% dos empreendedores do Brasil. O estudo conclui que, mesmo que seja comum associar empreendedorismo aos jovens, a terceira idade mostra que o histórico de experiência favorece a negócio bem-sucedido. De acordo com a pesquisa, empreendedores com mais de 65 anos de idade apresentam maior rendimento mensal e são os que mais empregam. Mix Notícias. As escolas públicas poderão passar a ter incumbência de estimular alunos na limpeza do ambiente escolar, respeitar a capacidade física de cada um. A medida está prevista em projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em análise na Câmara dos Deputados. A justificativa ressalta que tal exemplo tem o Japão, onde, segundo o texto, os alunos periodicamente se reúnem sob observação de um adulto para limpar a sala de aula. A empresa que administra os serviços concedidos de gás no estado reduziu os investimentos em infraestrutura em 43,82% entre os anos de 2017 e 2018. Foi o que afirmou a presidente da empresa em audiência pública realizada ontem pela CPI da Alerj, que investiga a distribuição de gás em território fluminense. De acordo com a empresa, a redução seguiu determinação da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico de limitar os investimentos em até 50% do valor aplicado no ano anterior. Mix. Juntos no melhor mix. Peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, responsáveis por investigar violações de direitos humanos em locais como penitenciárias, hospitais psiquiátricos, abrigos de idosos, dentre outros, foram todos exonerados ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles vinham denunciando que a ministra da Mulher, Damares Alves, estava tentando impedir a atuação deles. No mesmo decreto, Bolsonaro determina que a nomeação de novos peritos terá de ser chancelada por ato dele e que nenhum dele irá receber salário. Considerado uma fonte importante de recursos para o financiamento da rede pública de ensino no país, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também da valorização dos profissionais, poderá sofrer alterações nas regras, para que haja uma complementação da União. A proposta está sendo discutida desde ontem por comissão específica da Câmara Federal e leva em consideração o valor aluno ano total. O fundo reparte recursos da União entre estados e municípios. Mix Notícias. A saca de açúcar cristal 50 quilos segue em baixa. Ontem foi de menos 0,98%, cotada a R$ 62,50. O dólar comercial fechou a R$ 3,85, baixa de menos 0,87%. E a arroba do boi gordo recua para R$ 141,00 à vista no estado do Rio. Deputados e senadores aprovaram ontem em uma sessão do Congresso Nacional o projeto que concede ao Executivo a autorização para quitar, por meio de operações de crédito, despesas correntes de 248 bilhões e 900 milhões de reais. A aprovação foi unânime entre os presentes, com 61 votos dos senadores e 450 de deputados. A matéria segue para a sanção presidencial. A ANP quer melhorar a qualidade de combustíveis comercializados no país. Com esse objetivo, editou a resolução número 790, de 10 de junho, e publicado no Diário Oficial da União de ontem, instituindo o programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis.
O programa estabelece, entre outras diretrizes, os requisitos para credenciamento de laboratórios que farão as análises dos seguintes combustíveis: etanol hidratado, gasolina C e óleo diesel B. E o plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou ontem, por 4-2, a proposta de termos de compromisso de cessação, o TCC da Petrobras, que prevê a venda de 8 das 13 unidades de refino da empresa, o que corresponde a cerca de 50% da capacidade de refino da Petrobras. O acordo põe fim a uma investigação do órgão regulador sobre possível prática de abuso de poder pela empresa. Mix Notícias. O plenário do STF deverá julgar mais um pedido para suspender as prisões determinadas na Operação Lava Jato. Na tarde de ontem, a segunda turma do STF decidiu enviar para a Corte um habeas corpus que questiona a legalidade da norma interna criada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que autorizou prisões após os recursos em segunda instância. A data do julgamento ainda não foi definida. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, foi eleita ontem, dia 11, presidente da segunda turma da Corte, responsável pelo julgamento das ações da Operação Lava Jato. A partir de terça-feira, dia 25, próxima sessão do colegiado, a ministra vai ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que deixará o comando do colegiado após um ano na função. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Com o objetivo de dar uma resposta mais rápida aos novos desafios do desenvolvimento econômico e social do Brasil, o BNDES anunciou ontem a aprovação da reestruturação de algumas de suas áreas-chave. As mudanças prevêem a simplificação de processos, inclusive no âmbito da carteira da subsidiária BNDES Participações. Em um dia de otimismo no mercado financeiro, a Bolsa de Valores voltou a aproximar-se do recorde histórico. O índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,53%, fechando aos 98.960 pontos, o maior nível desde 19 de março. Mix Notícias. O presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foi exonerado do cargo. A informação foi confirmada pela assessoria do órgão na noite de ontem. Também conforme a assessoria, em seu lugar deverá ser nomeado de forma interina o general Fernando Melo. Ele ocupa o cargo de assessor da presidência com funções semelhantes à de um secretário executivo. A assessoria não informou se já houve decisão de quem será o substituto definitivo. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem a realização de 2 consultas públicas relacionadas à regulamentação do cultivo controlado de cannabis sativa para uso medicinal e científico e o registro de medicamentos produzidos com princípios ativos da planta. Juntos o melhor mix. Uma lei aprovada nesta terça-feira pela Alerj obriga o uso de capacete para pilotar patinetes elétricas e proíbe a circulação do veículo em calçadas. O texto seguirá para o governador, que tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. O projeto também autoriza a circulação de patinetes elétricas em ciclovias e ciclofaixas. A velocidade máxima deverá ser de 20 km por hora, além de ser obrigatório o uso do indicador de velocidade, de sinalização noturna e dianteira no patinete. As regras valem também tanto para veículos alugados quanto particulares. E em decisão divulgada nesta terça-feira, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, suspendeu com urgência a fase de instrução processual da Operação Furna da Onça no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, que investiga a relação de deputados estaduais do Rio de Janeiro com corrupção e loteamento de cargos públicos. O pedido de habeas corpus foi feito pela defesa do deputado André Correia do DEM e a decisão invalidou as oitivas feitas nesta segunda-feira, dia 10. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.